Olá, meu amigo, olá, minha amiga! Espero que vocês estejam tendo um extraordinário dia. Hoje nós estamos na nossa 7ª aula, no nosso primeiro ciclo de 7 dias. A nossa caminhada não é de 21, então nós temos 3 ciclos de 7. Então, hoje vamos terminar o nosso primeiro ciclo de 7 dias. Olha que maravilha, né? Quero aqui, né, agradecer imensamente a sua dedicação, né? A sua dedicação na melhora da sua vida. Então, para aqueles que talvez estão começando agora, na 7ª aula, né? Eu sou o Altair Altoff e vamos estar juntos por 21 dias. Mas eu quero convidar você, se você está assistindo hoje essa aula, volte lá. Vai lá no meu canal no YouTube, né, no Altair Altoff lá no YouTube. Lá tem todas as aulas. Né? E aí você pode assistir essas aulas e começar o quê? Trabalhar de forma, né, procedimental essa mudança de mentalidade. Esses 21 dias é para poder despertar em você o quê? Autoconsciência. Né? Para despertar em você, né, o autoconhecimento. Para você parar um pouquinho nessa vida tão corrida e falar, peraí, será que será que isso está acontecendo na minha vida? E o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, esse é o objetivo, ok? E hoje nós temos aí uma, né, talvez assim, eu suspeito que muitas pessoas passam, né, por o que nós vamos falar na chave de hoje. Né, nessa chave negativa que nos faz ficar presos, acorrentados, sem produzir nada. E pasme, talvez seja, na minha vida, algo que mais interfere. Talvez isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o que mais me atrapalha a poder fazer e acontecer as coisas. Mas antes de falar, né, nosso recadinho, vai lá no meu Instagram, @AltairAltoff com 2 Fs, me segue lá, coloca lá seu aprendizado, faz um print dessa aula aí, né, coloca lá de que você está aprendendo, me marca lá que eu quero estar mais perto de você. Perfeito? Mas, Altair, nós vamos falar do que hoje? De procrastinação. Olha só. Será que você é procrastinador, como eu? Altair, você é procrastinador? Muito ainda, em várias situações. Em várias situações, eu não faço o que eu tenho que fazer. Eu deixo para amanhã o que eu tinha que ter feito ontem. Isso é uma luta contínua dentro da minha mente. Talvez de todas essas chaves que nós estamos vendo nesses 21 dias, essa talvez, né, seja a que mais me impacta negativamente. Porque é muito fácil eu voltar para a procrastinação. É muito fácil eu deixar de fazer. É muito fácil eu me colocar numa pseudo-preparação para falar, não estou preparado ainda, eu não posso fazer. E aí o que acontece? Vem frustração, desânimo, ansiedade, depressão, porque você não se vê produtivo. Então é algo devastador. Talvez você esteja me assistindo aqui falando assim, nossa, Altair, né? Você podia melhorar isso na sua aula, melhorar o cenário, melhorar. Eu sei que eu tenho que melhorar muita coisa. Mas por muito tempo eu procrastinei de estar aqui gravando essa aula, trazendo esse conteúdo que eu sei que vai te ajudar, porque está me ajudando. Porque eu estava querendo o ambiente perfeito. Nós vamos ter uma aula sobre perfeccionismo, dando aí um spoiler, né? Dos próximos encontros, tá? Mas, né, a procrastinação muitas vezes nos amarra. E o que é a procrastinação? Procrastinação a gente pode definir como sendo o corpo roubando a alma. Olha só, né? Nós temos alma, mente e corpo. O corpo ele tem que ser subjugado. Eu brinco, né? Eu tenho meu filho e nós estamos agora num desafio, né, de correr 5 quilômetros por dia, nos próximos 365 dias. E tem hora que eu estou lá correndo e as pernas começam a falhar e o corpo quer parar, mas eu coloquei na minha alma, na minha mente, que eu vou vencer o meu corpo. E isso vai fazer com que o corpo fique mais forte. Entendeu? Só que isso é um processo. Quando eu procrastino, eu deixo o corpo tomar conta e sequestrar minha alma, roubar minha alma, roubar minha mente. Porque a procrastinação, você fala, não, faço amanhã, agora eu vou dar uma relaxada, eu vou fazer isso, vou fazer outra coisa. Então, você fica ali na autossabotagem contínua para que não realizar aquilo. Então, nós temos que frear e nós temos que, opa, peraí, o que eu tenho que fazer? E aí eu tenho que começar a me conhecer. Eu tenho que saber que existe um ciclo da vida. Eu vou falar do ciclo da vida e depois eu vou fazer uma representação dela, por exemplo, na sua empresa, no seu negócio. E segue a mesma dinâmica. Olha que interessante o ciclo da vida. O ciclo da vida, ele se divide em 7 momentos. O primeiro, qual que é o primeiro ciclo
de 7 anos. Na verdade, são ciclos de 7 anos. O primeiro ciclo de 7 anos da vida é a inocência. Quando uma pessoa nasce, de 0 a 7 anos, ela é inocente, ela não tem muita maldade, ela não tem aquilo, ela não sabe das coisas, né? Tudo ali, ela vê o pai, vê a mãe como super-herói, como as pessoas, uma pessoa que é imbatível, uma pessoa que, né, não tem problema nenhum, porque é meu herói, é que me defende, é que me nutre, é que me sustenta. Preciso ir no negócio, nossa, é o papai que dirige o carro, é a mamãe que dirige o carro, a gente vai viajar, eles me colocam, eles me protegem. Fica naquela inocência. É o primeiro ciclo da vida, os primeiros 7 anos. O segundo ciclo de 7 anos, que vai ali de 8 a 14, é a consciência. É quando a criança, nós seres humanos, começamos ali a perguntar: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Parará. E quer saber, e quer começar a ter, e começa a ter consciência das coisas. Tá? E isso vai fazendo o quê? Isso é o quê? É uma evolução, é isso aí. Né? O ser humano é assim. Depois tem o terceiro ciclo de 7 anos, de 15 a 21, que é o governo humano. Né? Olha só que interessante. O que é o governo humano? Eu sei do que eu estou fazendo. Ih, papai e mamãe, vocês são caretas. Ih, isso que você... Não, eu não faço assim não, porque eu faço do meu jeito. Entendeu? É assim que nós todos agimos. Todos nós. Né? Depois, o quarto ciclo, dos 22 aos 28, é né, o ciclo da lei. Ou seja, é quando a pessoa vê que não é do jeito que ela achava que era, e aí ela começa o quê? Ela começa a estabelecer e saber que tem que seguir normas. Falou, nossa, né? Papai, né? Meu pai e minha mãe tinham razão nesse ponto aqui. Né? Por quê? Porque nós pais, nós temos mais experiência. E é natural nós querermos, né, que nossos filhos não passem por o que nós passamos. Mas eles têm que, muitas vezes, fazer do jeito deles, o governo humano deles. E aí eles vão lá e pá, quebra a cara. E aí vem, né, nessa fase de 22 a 28 anos, é né, o ciclo da lei, é quando você está ali, né, não realmente tem que seguir dessa jeito, fazer dessa forma, né, tem regras a ser seguidas, né, o que a gente pode chamar assim de uma maturidade, começa ali uma maturidade humana. E é interessante, neurologicamente, tá? Nós estudamos, quando a gente estuda o cérebro humano, né, o lobo pré-frontal, que fica aqui na frente do cérebro, ele é a última parte do nosso cérebro a desenvolver. E ele vai desenvolver exatamente ele por volta de 21, 22 anos. Na maioria das pessoas, tá? Por isso que lá, se a gente for pegar, vamos lá, eu como advogado, se a gente pegar o Código Civil de 1916, a maioridade civil era aos 21 anos. Não era porque era uma data bonita, 21 anos. É porque, cientificamente, a pessoa amadurece neurologicamente aos 21 anos. Então, como que eu vou dar o direito de alguém tomar decisão para a própria vida se ele ainda não tem o lobo pré-frontal, que é a parte do cérebro, que é aquela parte que vai fazer com que você tenha juízo, como dizem, ainda formada. Então, quando você pega, né, o seu filho de 15, 16, 17 anos, ele não está querendo te confrontar, ele não sabe o que fazer, não. Ele não tem condição neurológica de saber que aquilo ele vai quebrar a cara com aquilo, porque ele ainda não tem toda a formação, ele está ainda em desenvolvimento, o cérebro ainda está se formando, ok? Então, quando entra nessa idade que né, o lobo pré-frontal fica formado ali, ele começa a ver realmente, ele fica naquela fase, né, que agora ele está mais ali, né, centrado, né, mais responsável, vamos dizer assim. Depois, de 29 a 35 anos, né, que é o quinto ciclo da vida, vem a parte de profecias. Altair, o que é profecias? É quando ele vai falar, ele começa a falar, muitas vezes aqui ele já tem filhos, e aí ele começa, né, falar, filho, né, ó, não faz isso, ou faz desse jeito. Ele começa a ensinar, e isso, né, faz parte, é o ciclo da vida. Você vê que isso é um ciclo que vai, né, de forma processual, se a gente for analisar. Depois o sexto ciclo, dos 36 ao 42, é o ciclo da graça. De boa, tranquilo, tá ali, feliz, né, curtindo a vida. E dos 43 em diante, que é o último ciclo, da nossa vida, é o reino. É quando a gente desfruta. Não tem uma frase popular que fala assim, a vida começa aos 40? Por que tem essa frase? Porque muitos falam assim, poxa, até os 40 eu vou trabalhar tal. Depois dos 40 eu vou começar a desfrutar, eu vou começar a reinar, eu vou começar, né, desfrutar. O problema é que a gente não segue os ciclos. A gente quebra esses ciclos. Como assim, Otair? Tem gente hoje com 40 anos de idade que era para estar terminando ali, né, indo do ciclo 6 para o ciclo 7.
a plenitude, para agora só administrar, reinar, mas está lá ainda muitas vezes no governo humano, se questionando, se perguntando, eu faço do meu jeito, né? Eu faço do meu jeito, não saiu daquela fase, ou ainda pior, está ali da consciência, como se estivesse de 8 a 14 anos. Então, hoje nós temos muitas inversões de valores que fazem com que as pessoas não realizam. Outra, por que você está falando isso se o tema da aula é procrastinação? Porque se eu procrastino, é porque eu estou com algum ciclo desse trocado. E eu falei que eu sou um procrastinador, que eu trabalho dioturnamente para não procrastinar. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, depois de fazer mestrado em psicologia, fazer a graduação em psicologia, fazer mais de 1.800 horas de treinamento em desenvolvimento humano, eu sei aonde que eu errei. Eu sei os momentos que, na verdade, meu cérebro vai lá para o ciclo do governo humano. Vou fazer do meu jeito. E eu quebro a cara. E eu quebro a cara. Então, nós temos que o quê? Que tentar reestabelecer o ciclo certo, né? Altair, mas você falou que ia fazer isso para nossas empresas. E aí, como é que você faz para as nossas empresas isso? Esse ciclo pode ser aplicado na área empresarial. Só que lá, em vez de ser de 7 anos, você pega a sua empresa e você divide ela ano a ano. Então, o primeiro ano é da inocência. Você abre a sua empresa, você não sabe como funciona, né? Você está ali meio perdidão, né? E aí você vai meio que a trancos e barrancos, porque você ainda é inocente naquilo. Muitas vezes é enganado por um ou por outro, que passa a perna, o cara que é mais esperto. Pode acontecer, né? O segundo ano é a consciência. Você começa a aprender. Não, eu sou empreendedor, eu sou empresário. Aí você começa a aprender como é que faz as coisas. E você vai aprendendo. Depois vem o terceiro ano, governo humano. Você aprendeu, então agora você quer fazer do seu jeito. E eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito dá certo. Eu fiz assim e eu consegui vender e assim eu vou. E aí muitas vezes lá, o que que acontece? A gente quebra a cara e se decepciona. Quarto ano, é o da lei. É onde você começa a saber que não, eu tenho que seguir normas do mercado. Existem regras no mercado. Eu não estou falando lei escrita, legislação, que também tem que ser seguida. Né? Mas existe, né, dependendo do ramo que você trabalha, existe uma regra. Uma regra que tem que ser. Se eu quebrar essa regra, eu vou muitas vezes, né, me decepcionar. Depois vem o quinto ano, profecia. É quando você já tem uma certa experiência, e aí você pode até ajudar os outros, como fazer. Olha, não faz assim não, eu já fiz assim, deu errado. Então você já tem ali, começa a ter uma maturidade empresarial. Né? O sexto ano é o ano da graça, é quando tudo está dando certo e você está ali maravilhosamente bem. E o sétimo é o do reino, é quando você, né, se você seguir isso aqui na sua empresa, é quando você pode falar, beleza, agora a minha empresa praticamente roda sozinha, porque eu consegui administrar ela dentro dos ciclos da vida, e aí agora ela flui. Se você coloca isso aqui em tudo, todas as áreas da sua vida, você não procrastina. Você vai realizar. Então, nós temos que aprender a ler corretamente nossos dias. Eu tenho que saber que existe uma ordem de atos e de fatos. Eu não posso, em hipótese alguma, começar algo hoje e achar que eu já sou expert daquilo. Se eu comecei isso hoje, eu estou na inocência. Tem muita gente aí que sabe muito. E se eu for querer fazer de qualquer jeito, eu vou quebrar a cara, vou me passar a perna, porque eu não tenho ainda, né, o know-how para isso. Então eu tenho que passar ali inocência, consciência, governo humano. A gente vai passar, é natural. Isso é do ser humano. Faz parte do nosso desenvolvimento. Perfeito? Tá? Então, o que devo fazer, então, para parar de procrastinar? Né? E, e parar, né? Parar de procrastinar e começar a prosperar. Porque, né? O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que preencher lacunas. Que lacunas? Lembra os ciclos? Muitas vezes, de um ciclo para outro, a gente deixa uma lacuna. Eu tenho que ir lá fazer uma autoanálise, falar o que eu tenho que preencher, o que eu não fiz. Eu tenho que preencher essas lacunas. Eu tenho que criar problemas. Nossa, Altair, eu quero fugir de problemas. Você vem me dizer que eu tenho que criar problemas, criar dificuldades? Sim, você tem que criar problemas e criar dificuldades. Por quê? Porque isso vai fazer com que você saia da zona de conforto, vai fazer com que você comece a governar. É na dificuldade que se descobre um governante, é na dificuldade que se prospera. Altair, exemplo, pandemia. Tivemos aí alguns anos atrás essa pandemia que foi a pior de todos os tempos, pelo menos da época moderna, né, contemporânea, nos nossos, né, na fase mundial. Foi um problema ou não foi? Foi.
E tem gente que prosperou grandiosamente. Por quê? Porque quem governa, quando ele vê um problema, quando ele vê uma dificuldade, ele vai falar o que eu tenho que fazer para superar isso. E ele vai superar e vai prosperar. Altermente, teve gente que quebrou. Por que quebrou? Lembra dos ciclos? Não estava preparado. Não se preparou para ser governante. Não se preparou para estar falando, eu vou governar e não, independente das circunstâncias, das dificuldades, eu vou fazer acontecer. Primeira dificuldade que teve, cruzou os braços e falou: eu conheço empresários com franquias que cruzou o braço e falou: não, a franquia vai ter que me indenizar. Como? A franquia vai ter que te indenizar? Se você não fez para acontecer. E no mesmo ramo, na mesma franquia, outros empresários que abriram lojas, aumentaram, ampliaram durante a pandemia. Por quê? Mentalidade de governo. Então, nós temos que trabalhar isso. Então, você quer parar de procrastinar? Começa a arrumar, primeiro, preencher as lacunas e começa a criar. Se você não tem problemas, se você já tem problemas, começa a resolver os problemas que tem. Se você não tem, começa a criar um problema. Então, qual o problema? Poxa, eu quero estudar um tema tal. Mas eu não tenho horário. É um problema. Resolve o problema. Onde eu vou encaixar na minha agenda para poder estudar esse tipo de assunto? Então, né? Vamos para cima. Então, lembre-se, se eu não prosperar, ou seja, vencer a procrastinação, eu estou sendo trapaceiro comigo mesmo. Isso mesmo. Se você não prosperar, não vencer a procrastinação, você está sendo trapaceiro com você mesmo. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é medroso, medrosa, não vou fazer porque eu tenho medo, ou fica muito ansioso, você está sendo trapaceiro. Você não está fazendo, está utilizando disso para poder não realizar e está se auto-sabotando, se trapaceando com você mesmo. Mas então, eu posso mudar? Sim, claro que você pode. Todos nós podemos, é uma questão de mentalidade. Olha que interessante, né? Jacó, vamos lá na Bíblia. Tá? Eu gosto de trazer a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia ela traz temas atualíssimos para o nosso dia a dia, para a nossa vida em todas as áreas. Jacó. Sabe o que significa Jacó? Trapaceiro. O nome Jacó. Trapaceiro. Tá? Ele tinha essa vida de procrastinação em algumas circunstâncias. Em outras, se você ler a história dele, ele fazia acontecer, mas ele tinha nessa essência, vamos dizer assim. Só que um dia, ele lutou com o anjo do Senhor. E aí o anjo do Senhor mudou o nome dele para Israel, que quer dizer campeão de Deus. Então, houve uma mudança. Houve uma mudança do quê? O que mudou em Jacó? Se era a mesma pessoa física ali. Mudou a mentalidade. De ter uma mentalidade de trapaceiro, de querer enganar os outros para poder querer ir mais rápido, agora ele é campeão de Deus. E ele vai fazer as coisas de acordo com a vontade do Deus que o chamou. Então eu tenho que mudar a minha mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade, nada muda. E olha que interessante, lá em Romanos 12:2. Eu vejo muita gente citando e querendo só a parte final desse versículo. Olha o que diz Romanos 12:2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Eu vejo pessoas orando e pedindo a Deus que quer viver a boa e perfeita, né, e agradável vontade dele. Só que tem requisitos, tem códigos que eu tenho que fazer. Como que eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida? Mudando a minha mentalidade. Como que eu mudo minha mentalidade? Não me conformando com esse mundo. Então, se você está aí procrastinando, como muito tempo eu estive, primeira coisa que tem que fazer, não se conforma. Chega! E agora vai atrás do quê? Conhecimento. Se você está assistindo essa aula, você está buscando conhecimento para começar o quê? Mudar a sua mentalidade. Então, primeiro, você não se conforma com as coisas que estão acontecendo. Segundo, você muda a sua mentalidade. Terceiro, você começa o quê? A viver e a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então, o que fazer? O que eu posso fazer, então, para mudar essa minha mentalidade? Eu posso vencer? Como eu posso vencer a procrastinação? Então, vamos lá. Vamos para, né, o ato. O que você tem que fazer? Uma das coisas, óbvio, existem outras, mas uma das coisas que você pode fazer para vencer essa procrastinação. Então, você vai pegar aí, se você está aí com papel e caneta, né, você vai desenhar uma tabela. Você tem que trazer uma tabela com 4 colunas, tá? Uma tabela com 4 colunas. Na primeira coluna, você vai colocar aí tarefa.
ok? Primeira coluna, tarefa. Segunda coluna, projeto. Então, primeira coluna, tarefa. Segunda coluna, projeto. Terceira coluna, rotina. E na quarta coluna, estacionamento. Estacionamento? Estacionamento. Então, você vai colocar aí tarefa, né? Projeto, rotina e estacionamento. Coloque. Vou explicar, depois vou trazer um exemplo. A tarefa. Tarefa é algo simples de se realizar. Na imensa maioria das vezes, uma só pessoa resolve. Isso é uma tarefa. Projeto. Projetos já são algo, né, é algo mais complexo, tem uma complexidade maior. Da imensa maioria das vezes, duas ou mais pessoas, né, são envolvidas para poder fazer com que esse projeto aconteça. Rotina. Rotina é um estilo de vida, é algo que você faz todos os dias. E estacionamento é onde você coloca os seus sonhos, os seus objetivos, os seus alvos. Fica ali. Só que tem que ser sonhos que sejam realizáveis. Ok? Tá? Então, expliquei cada uma delas. Então, vamos agora fazer um exemplo. Vamos imaginar. Vamos imaginar que você quer ir à Disney, tá? Você quer ir à Disney. Como é que você faz para ir para a Disney? Depende do quê? Se você mora em Orlando, ir à Disney é uma tarefa, é algo simples. Você entra no carro e dirige até lá e chegou na Disney. Então, é simples de ir na Disney quem mora em Orlando. Agora, você mora no Brasil. Morando no Brasil, ir à Disney já é um projeto, já é complexo. Por quê? Porque você tem que ir atrás de passagem aérea, de hotel, muitas vezes alugar um carro. Então, tem várias etapas e necessita de várias pessoas envolvidas para poder você chegar à Disney. Né? Rotina. Quero ir à Disney. Então, que rotina eu tenho que criar? Para poder guardar X reais por semana, por dia, por mês? Não sei, você vai criar uma rotina. Tá? E essa rotina vai ser uma rotina específica, entre outras rotinas que você pode ter, para levar, para você realizar o projeto de ir à Disney. Ah, mas agora no momento eu não tenho como, nem sequer começar o projeto de ir à Disney. Então você vai colocar onde? No estacionamento. Vai estar lá no estacionamento. Ou seja, um sonho que você tem de ir à Disney. Coloca lá no estacionamento e deixa lá quietinho. No momento certo, você pega o sonho, joga para a coluna do projeto e ali você começa a ter rotinas específicas para realizar, né, esse projeto de ir à Disney. Agora, importante, desfrute de todas as rotinas. Alter, como assim? Você tem que sentir prazer no que você está fazendo. Então, se você tem uma rotina de ir à Disney, ou melhor, uma rotina, o projeto de ir à Disney, e você tem uma rotina que é guardar lá, sei lá, tantos reais por mês, toda vez que você depositar naquela conta esse dinheiro, você vai o quê? Comemorar, desfrutar, vai se alegrar, vai fazer algo que você gosta. Para o seu cérebro entender que isso é top. Porque muitas vezes a pessoa faz isso com dor no coração. Ah, eu vou guardar esse dinheiro aqui para ir na Disney. Por favor, né? Vamos ter consciência. Nós estamos falando de mentalidade. Eu tenho que mudar. Nós já vimos a importância de mudar a mentalidade. Tá? E como que eu faço isso? Como que eu consigo fazer isso? Ter uma rotina dessa, por exemplo. Primeiro, aprender a dizer não. Eu tenho que dizer não. Por quê? Porque se eu não falar não, eu vou dizer sim para um monte de coisa e não vou realizar nada. Alter, quer dizer que eu tenho que dizer não até para coisa boa que pode estar vindo? Sim. Se isso que veio para até você não vai te levar na direção do seu alvo, então no momento você vai dizer o quê? Não. Tá? Outra coisa, priorizar o que faz sentido para você. Você está lá com um alvo para realizar. Isso que você tem que fazer vai te levar para o seu alvo? Não. Então, se não, deixa ali. E priorize aquilo que vai fazer com que você alcance o seu alvo. Beleza? Então, o que cura a procrastinação? Você quer um remédio assim que vamos dizer assim, talvez o remédio que vai dar um resultado mais rápido contra a procrastinação? Tenha alvos. Tenha alvos. Tenha alvos na sua vida. Alvo é o quê? Né? Vamos conceituar alvo. Alvo é o quê? É aquele círculo redondo onde você quer acertar no meio para poder ganhar o prêmio. Tem um alvo para você se direcionar. E esse alvo, crie sua rotina. Crie, né? Coloque o seu projeto, estruture o seu projeto em prol desse alvo e crie uma rotina específica. E eu te garanto que a procrastinação vai te largar, vai sair da sua vida. Tá? Então, é impossível ter foco sem ter alvo. É impossível. Eu vejo gente querendo falar, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter foco. Tá, mas você tem que ter foco para quê? Não sei, mas eu tenho que ter foco. Para quê? Se você não tem alvo, tem o alvo primeiro. Tem um alvo, agora crie e foque no seu alvo, para poder acertar o seu alvo. E como eu vou fazer isso? Tanto faz, a rota tanto faz. A rota não importa nesse primeiro momento. Primeiro momento você tem que ter um alvo e focar nesse alvo e criar o seu projeto e a sua rotina para alcançar esse alvo.
Lembra o exemplo da Disney? Como que eu vou para Disney? Por qual rota? Qualquer uma. Depende do quê? Depende do seu bolso. As rotas são múltiplas. Você pode ir para Disney a pé, de bicicleta, de carro, de avião, de barco, de foguete. Por que não? Depende do seu bolso. Eu não tenho muito dinheiro. Você pode ir de carro para Disney. Você pode ir de bicicleta, pedindo carona. Você vai chegar lá. De avião é mais rápido. Não é verdade? Mas existe múltiplas rotas. Tá? O problema é que a gente não tem o alvo, não trabalha o foco, porque não tem o alvo, não cria o projeto, não cria uma rotina e fica patinando para saber como que eu vou chegar na Disney. A rota é o menos importante. Porque depois que você estabeleceu o alvo, criou o projeto, focou no projeto, criou uma rotina, a rota vai aparecer. Porque você vai saber, não, eu vou conseguir ir de avião para Disney. Pronto. E aí você vai trabalhar para isso. Então vamos começar a ter alvos para poder ter foco. Um outro exemplo de alvo, que não seja ir a Disney e tal. Por exemplo, o alvo do cristão é Cristo. Eu sou cristão e meu alvo é Cristo. Todos os dias eu busco o quê? Esse alvo. E como ele me ajuda em todas as áreas da minha vida. Como Cristo me ajuda a vencer a procrastinação todos os dias. É maravilhoso. Alter, mas eu não tem problema, eu estou falando de mim. E outra, mais uma vez, quando eu falo de Bíblia aqui, quando eu falo de Cristo, eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de algo maior do que isso. Espero que você entenda. Ok? Então, meu alvo é Cristo, porque é Ele que me ajuda, é Ele que me mostra o caminho, é Ele que me orienta. É o Espírito dele, o Espírito Santo, que faz com que eu, né, acerte o alvo que eu tenho e, né, viver o meu propósito. Simples assim. Só que isso é o quê? Uma busca constante. Eu não falei que eu tenho problema com procrastinação? Tem hora que eu dou uma escorregada. E aí o que que acontece? Eu tenho que voltar para cá, para o meu alvo, que eu tenho que fazer. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas nós temos que buscar o que? Essa mudança de mentalidade para cada dia nós termos, né, o melhor. Então, para vencer a procrastinação, primeiro, qual o maior projeto da sua vida? Escreva aí. Coloca aí no papel. O maior projeto da minha vida é... O que você vai colocar aí? Qual o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é... Escreva aí. Qual o seu alvo? Meu alvo é... Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, então comece a refletir e comece a responder essas perguntas. Por quê? Porque se você souber a resposta para essas perguntas, você sai da procrastinação. Sai. Por quê? Porque quem tem projeto de vida, quem tem propósito no coração, que tem um alvo a ser cumprido, a procrastinação vai ficando de lado e você começa a criar uma rotina para alcançar aquele projeto e alcançar seus objetivos. É simples assim. Simples assim. É o que tem que ser feito. Perfeito? Então vamos lá para a tarefa do nosso 7º dia, desse primeiro ciclo de 7 dias da nossa jornada de 21 dias juntos aqui. E o que eu quero que você faça, né, hoje como tarefa? Eu quero que você faça o quadro. Lembra o quadro com 4 colunas? Tarefa, projeto, rotina e estacionamento? Vai fazer o quadro, deixa ele feitinho, pegue um papel e você vai elencar agora quais são os seus sonhos, seus objetivos que tem que ir para o estacionamento. Liste lá, pelo menos 24. Vai listando. Se tiver mais, lista. O que tem que ir para o estacionamento? Por quê? Porque isso vai te dar higiene mental. Porque muitas vezes nós temos a mente cheia de ideias, quero fazer, e eu começo a fazer um negócio aqui, começo a fazer outro negócio ali, e você fica só no começo de cada negócio. Lembra lá da inocência, dos ciclos? Você fica ali só naquilo, você não sai do ciclo da inocência em nada, porque você quer começar tudo e não faz nada. Por que eu estou falando isso? Eu era assim. Então, eu estou falando aqui de propriedade. Quantas e quantas vezes eu comecei 3, 4, 5, 6 projetos no mesmo tempo, na mesma hora, e não deu nada, isso me trouxe uma frustração, um desânimo, e aí você quer largar tudo e parar. Então, vamos higienizar nossa mente. Escreva lá o que você quer, coloque tudo no estacionamento, aí você vai tirar lá, vou tirar isso aqui do estacionamento. Isso é o quê? Isso é uma tarefa? Coloque lá na tarefa e já vá lá e resolva. Porque nós já vimos, tarefa é algo simples de resolver. Vai lá e já resolva. Ah, isso aqui é um projeto? Coloque lá no projeto. Isso aqui é um projeto. Para esse projeto, qual rotina eu tenho que ter? Determine a rotina para você cumprir aquele projeto. E faça acontecer. E está lá no estacionamento. Tudo que você colocou no estacionamento, os seus sonhos, como eu já falei, que tem que ser realizável, estão lá. Mas você vai fazer o quê? Você vai pegando e colocando, porque senão você começa a tirar para tudo que é lado e aí você acaba não realizando nada. Perfeito?
Espero que a aula de hoje tenha feito sentido para você, né? Vou pedir aí para você mais uma vez ir lá no meu Instagram, @altairaltoff, né? Me siga lá e coloque lá o que você está aprendendo. Printa aí essa tela, né? Coloca lá nos seus stories, me marca para eu poder estar lá repostando, para eu poder estar lá te parabenizando, porque eu quero estar mais perto de você. E o Instagram é uma ferramenta que vai nos unir mais. Aqui, eu estou aqui numa tela falando com você. Lá no Instagram, a gente pode, pelo direct, trocar ideia, né? E te ajudar mais ainda a vencer a procrastinação, beleza? Então, até a nossa próxima aula de amanhã, beleza? Te aguardo lá.